Meu nome é Carol, eu tenho 33 anos e eu faço parte da quarta vaga do movimento feminista. O que tudo isso tem a ver? Bom, é simples. Eu sou Carol, que significa que eu sou mulher. Eu tenho 33 anos, então já tô nessa de ser mulher há um bom tempo. Mas eu só entendi um pouco sobre o feminismo na quarta vaga, ou seja, em meados de 2012, que foi quando ele começou a surgir. E, na verdade, o meu entendimento veio bem depois disso. Em 2012, o movimento começou a ressurgir, mas eu só fui entender o feminismo lá em 2014, 2015, foi quando eu comecei a me interessar sobre o assunto. Isso significa que eu passei a maior parte da minha vida do lado errado da história. Eu fui inundada e educada numa família patriarcal, mesmo que na época tenha parecido o contrário. Eu era a garota que dizia: eu nunca vou poder dirigir porque eu sou biologicamente incapaz. Eu não tinha médicos mulheres porque elas são incapazes. Eu não tinha amigas mulheres porque elas são fúteis. E eu vou parar por aqui antes que isso se torne um recital da minha vergonha machista. Pois bem, eu evoluí como mulher, como ser humano, e eu fui entendendo e adquirindo conhecimento a respeito do feminismo e entendendo o meu papel como mulher na sociedade, como mãe na minha casa. Mas acontece que conhecimento sem sabedoria não tem muita aplicação na vida prática. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre isso aqui, ó. Isso aqui é conhecimento sem prática. Então tá, eu tô com 33 anos, eu entendi o que é o feminismo, mas aí eu vou pra autoescola. Agora eu entendi que eu tenho capacidade para dirigir e que isso nada tem a ver com a minha biologia. Racional, tá? Plano racional. E aí eu caio no colo, não literalmente, mas né, vocês me entenderam, eu espero. No colo de um instrutor, 50 anos, machista até o fio do cabelo. Ele não entende que a direção, para mim, o ato de dirigir, uma mistura da aplicação de racionalidade, de conhecer conceitos de mecânica, de física, mas também é uma luta emocional. Às vezes que eu estou atrás do volante, eu estou tentando calar essa voz que diz que eu sou biologicamente incapaz para esse feito. Então eu tô lá, eu atrás do volante, muito tensa, porque eu tenho que desenvolver a mobilidade do pescoço para olhar para a direita e para a esquerda. Eu tenho que calar a minha voz interna para que ela pare de me atrapalhar, porque eu sou sim capaz, como qualquer outro homem, e não como eu acreditava 10 anos atrás. E eu tenho que escutar as orientações dessa pessoa que está aqui na minha orelha e que não só está falando do trânsito, mas está se vendendo como o melhor instrutor da face da Terra. E que se eu vou tirar a habilitação graças a ele, então eu tenho que escutar tudo o que ele está falando. Então tô eu lá nessa batalha interna, tenho uma certa dificuldade ainda, só para título de informação, eu tô só há 20 horas dirigindo, então é quase nada. E aí eu tenho essa dificuldade de olhar, tirar os olhos do capô do carro para ir buscar informações. E eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu tenho que relaxar o braço aqui, que o carro não vai sair, enfim, racionalidade temos, conhecimento temos, mas a sabedoria, né, vem com o tempo. E aí eu tô trabalhando essa de olhar para lá, olhar para cá, e aí o cara simplesmente achou que era útil pegar uma caneta e me riscar. E me disse: quando eu falar risco, você olha para a direita. E aí você nunca mais vai esquecer. Um minuto de silêncio, né, para assimilar tudo isso. Eu fiquei chocada, assustada e completamente desarmada. Eu tinha informações pulando dentro de mim para gritar com esse cara, para parar o carro, para fazer ele descer, para descer eu, para dizer limites. A única palavra que vinha nos meus olhos assim era limites. Ele está extrapolando limites, porque a gente não se conhece, nós não temos intimidade, o meu corpo não está ali para ele desenhar, é minha mão, ele não pode simplesmente fazer isso. E eu fiquei assim indignadíssima, mas não falei nada.
né? Fiquei quietinha, falei ok, mesmo aquele ok tendo saído entre os dentes, assim, né? E segue a aula. Eu tava com dificuldade para me concentrar, eu tava racionalizando a física da direção, tentando calar a minha voz interna, indignada com o risco e escutando o que ele estava falando. E de repente ele falou assim: a interseção aqui, observe a prioridade. Mas eu tava tão assim, dentro, que eu não olhei a prioridade e eu deduzi que a prioridade era a direita e eu pisei no freio. Ele gritou comigo, ele deu um tapa na minha mão e ele disse: o que você está fazendo? Se você não entende francês, você não pode tirar a habilitação. Mais uma pausa para assimilar e engolir tudo isso. Aí eu falei para ele: você pode fazer o que você quiser, mas para de me tocar. Não bate na minha mão, não risca minha mão e não grita comigo. E ele viu que eu não gostei, e aí ele já virou o jogo, né? Aquele clássico: não faça drama, eu não fiz nada disso. Eu não gritei, eu estou assustado porque você parecia que tinha perdido o controle do carro. Eu freiei o carro. Eu olhei no retrovisor, eu vi que não tinha ninguém atrás de mim, que eu tinha essa margem de frear. O carro da autoescola, ele é todo rosa, não tem como errar. Todo mundo sabe que tem um aprendiz ali. E aí ele quis colocar a culpa em mim, tipo, eu não bati na sua mão, eu fui segurar o volante porque eu achei que você tinha perdido o controle do carro e nesse momento as nossas mãos se cruzaram. Eu senti o tapa, não foi um acidente. Eu não tô louca, eu não sou desequilibrada. Eu senti o tapa. Mas aí eu não discuti de novo, né? Porque aquele negócio, conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. E eu sentia a minha raiva subindo e aquilo ia se transformar em lágrima e eu ia ficar totalmente perdida, né? Não ia conseguir terminar a aula. E aí eu comecei a me controlar, a respirar fundo e a falar: bom, tá, é coisa da sua cabeça, realmente a pessoa não ia te dar um tapa assim na mão, né? E aí eu deixei aquele cara aí me convencendo que realmente nada daquilo tinha acontecido e que eu tava errada. Continua mais um pouco a aula, chegamos no final da aula e aí ele falou: olha, você foi muito bem, você tem tudo para ser uma ótima motorista, logo mais você já pode passar o seu exame. Eu espero que você tenha entendido que as nossas mãos apenas se encontraram, que eu sou um ser humano maravilhoso, incapaz de bater numa flor. Clássico. E é só você trabalhar um pouco mais a sua confiança. Porque, né, tá facinho trabalhar autoconfiança na sociedade que a gente tá vivendo. E aí ele virou pra mim e falou: você tem filho? Aí eu tenho um garoto de 7 anos. Agora eu entendi, você é mãe. Aí quem não entendeu fui eu pedi pra ele: você pode desenvolver um pouco mais o raciocínio? Então, é porque mãe tem medo de ousar. Mãe não ousa. E aí você fica nessa de não quero machucar, não quero ser machucada, não posso machucar, você já tá projetando o seu filho ali na parte de trás do carro, e aí você não ousa, você precisa de um pouco mais de violência. E aí eu fiquei naquela: será que eu sou realmente louca? Ou será que eu ainda não entendi? Então, coleguinhas, isso aqui nada mais é do que conhecimento sem sabedoria. Eu faço um convite para que você venha discutir comigo aqui nos comentários o que a gente pode fazer para andar com conhecimento e sabedoria, porque eu ainda não consegui adquirir a sabedoria para mandar um cara desse a merda. Deixando essas pessoas me convencerem que sou eu a errada, que eu estou vendo e sonhando coisas, e que o meu feminismo é meramente uma maneira de problematizar coisas que não existem. É pra você ver, tá facinho trabalhar, né? Autoconfiança nessa sociedade. Não sabemos o que fazer. Mas fica aqui o meu convite pra gente discutir aqui nos comentários como é que faz para aplicar a sabedoria em tanto conhecimento teórico. Porque na verdade, a verdade é que eu queria mandar esse cara tomar no cu. Mas eu não fiz. Viva o patriarcado, não é mesmo?